Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no canal Cido Assis, eu sou o professor Cido e hoje eu quero tratar então aqui, tá, no canal sobre filosofia. E eu vou trazer aqui hoje para vocês um conhecimento a respeito do grande filósofo da Grécia Antiga que foi o Sócrates, tá? Esse grande conhecido filósofo da Grécia Antiga do século V antes de Cristo. Foi discípulo dos sofistas, né? Mas o que eu quero trazer aqui hoje para vocês a respeito do Sócrates trata-se da sua condenação. Da sua condenação e da sua morte. A condenação de Sócrates e também seguido da sua morte foi assim um acontecimento que mais chamou a atenção dos seus discípulos. É bom que saiba que Sócrates teve muitos discípulos, né? Dentre eles o Platão, né? Que também é um grande filósofo da Grécia Antiga, e que o Platão, dentre uma diversidade de obras que Platão escreveu, ele tem essa obra aqui, tá? Que eu peguei aqui da coleção Os Pensadores, tá? Essa aqui é uma coleção antiga, tá? Em que vamos ter aqui não apenas a defesa de Sócrates ou a apologia a Sócrates, depende muito da tradução, né? Que vai tratar justamente, ou exatamente, não justamente, porque foi injusto, né? Sobre a defesa de Sócrates, tá? Durante o julgamento que ele teve, tá? E aí nós temos também outros escritos. Tem escritos aqui também, eu falo nessa mesma coleção aqui, tá? Então a defesa de Sócrates está bem aqui no começo, né? Ali, ó, tá? A defesa de Sócrates, né? Depois tem um outro livro do Xenofonte, né? Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, tá? Que também foi discípulo, tá? De Sócrates, né? Todos eles aqui foram discípulos de Sócrates. Aristófanes, As Nuvens, né? Que é uma outra obra também. Eu resolvi, inclusive, trazer aqui para vocês, né, um pouco sobre esse acontecimento terrível lá da Grécia Antiga, que foi a condenação de Sócrates, até mesmo para nós associarmos assim, essa vida de Sócrates e também a sua condenação e a sua morte aos dias atuais. Ou seja, muita coisa que acontece no nosso mundo nos dias atuais. Eu acho que a partir da apresentação que eu vou fazer aqui para vocês, vai dar para vocês fazerem uma diversidade de leitura, né? Para a gente prestar atenção o quanto que a perseguição do poder, de modo especial, o poder em si, né? Ou os poderosos, como a gente costuma dizer, persegue de modo especial quem faz qualquer trabalho em favor da justiça, ou seja, da justiça social, ou quem luta pela justiça social. Hoje em dia nós poderíamos dizer que luta em favor dos direitos humanos, né? Que era o que Sócrates vinha fazendo. Vocês vão perceber aqui muito claramente, assim, que a condenação de Sócrates não tem nenhuma justificativa plausível quando houve a condenação dele, e o pior de tudo, que ele foi condenado à morte, né? Eu vou passar então agora nesse momento assim a leitura, tá? Poderia assim simplesmente falar, né, da morte de Sócrates, mas eu vou passar aqui a leitura. Essa leitura resumida, tá? É um resumo que está nesse livro, bem aqui no comecinho, né? Que tem um resuminho antes de entrar propriamente na obra A Defesa de Sócrates. Então eu peço que vocês, tá? Com paciência, né? Acompanhem aqui a leitura. Diante do tribunal popular, Sócrates é acusado pelo poeta Meleto, pelo rico curtidor de peles e influente orador e político Anitus, e por lição, personagem de pouca importância. Esse é o Meleto, né? A acusação era grave. Não reconhecer os deuses do Estado. Isso é o que o Meleto acusava o Sócrates, né? A primeira acusação, então, não reconhecer os deuses do Estado, introduzir novas divindades e corromper a juventude. A questão de corromper a juventude é o que era o ponto mais, era o ápice, aí, né, o ponto mais forte da condenação. O relato do julgamento feito por Platão, tá, a apologia de Sócrates, ou a defesa de Sócrates, é geralmente tido como bastante fiel aos fatos e apresenta ser dividido em três partes. Na primeira parte,
Sócrates examina e refuta as acusações que pairam sobre ele, retraçando sua própria vida e procurando mostrar o verdadeiro significado de sua missão. E proclama aos cidadãos que deveriam julgá-lo: não tenho outra ocupação senão a de vos persuadir a todos, tanto velhos como novos, de que cuideis menos de vossos corpos e de vossos bens do que da perfeição de vossas almas. E a vos dizer que a virtude não provém da riqueza, mas sim que é a virtude que traz a riqueza ou qualquer outra coisa útil aos homens, quer na vida pública, quer na vida privada. Se dizendo isso, eu estou a corromper a juventude, tanto pior, mas se alguém afirmar que digo outra coisa, mente. Fecha aspas. Então, essa aqui é o que Sócrates disse, né, na sua defesa, tá? E é muito interessante, porque para a gente entender aqui, que essa coisa da riqueza dos bens materiais estava muito forte naquele período. E Sócrates ele vem exatamente trazer uma outra forma de entendimento sobre riqueza, tá? Sobre a vida. E aí ele passa então a ensinar essa juventude do despojamento, tá? Ou seja, das pessoas se preocuparem consigo mesmas, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Essa é a frase socrática muito conhecida. Então ele vinha, num certo sentido, desenvolvendo uma educação, um trabalho nessa juventude muito interessante, né? Fazendo com que essas pessoas, esses jovens, eles se tornassem verdadeiros cidadãos que se preocupam consigo mesmo, mas não de forma egoísta. Não é o egoísmo que o Sócrates está aqui pregando, mas ele está procurando, tá, fazer com que as pessoas procurassem dentro de si mesmas aquilo que elas têm de bem, que elas têm de virtude, por exemplo, e vivenciar essa virtude, esse bem. Então, na sua forma de ensinar, de educar, ele estava exatamente ensinando isso. No outro momento de sua defesa, Sócrates dialoga com um de seus acusadores, que é o Meleto. Meleto é o principal, né? Deixando-o embaraçado quanto ao significado da acusação que lhe imputava: corromper a juventude. Demonstra que estava sendo acusado por Meleto de algo que o próprio Meleto não sabia bem explicar o que era, já que não conseguia definir com clareza o que era bom e o que era mal para os jovens. Ou seja, o Meleto que estava acusando o Sócrates, porque o Sócrates lá ele tinha direito de defesa, ele mesmo poderia se defender, né? E ele questiona o Meleto, né? Você está chamando de corromper a juventude, porque como o Sócrates ele é filósofo, um grande filósofo questionador, então ele começa mesmo questionando para a pessoa o que é, por exemplo, esse corromper a juventude que você está dizendo. O que significa isso? De que maneira eu estou corrompendo essa juventude? Que era o que o Meleto não sabia responder, né? Em nenhum momento de sua defesa, segundo o relato platônico, Sócrates apela para a bajulação ou tenta captar a misericórdia daqueles que o julgavam. Sua linguagem é serena, linguagem de quem fala em nome da própria consciência e não reconhece em si mesmo nenhuma culpa. Então, Sócrates é um filósofo assim que ele, inclusive, ele até introduziu, né, isso para nós, né, como ensinamento muito interessante, que é a gente adentrar na própria consciência nossa, né, e a gente perceber o que nos diz a própria consciência, né? Isso era uma questão já que Sócrates colocava desde aquele tempo, né? O julgamento que, por exemplo, que a própria consciência pode nos atribuir, né? Ou o que nós temos dentro de nós, né? Essa capacidade do ser humano de pensar, né? Sabe aquela história assim, de pensar antes de agir, né? O que muita gente não faz, né? Não pensa antes de agir, né? Chega a justificar o tom de sua autodefesa. Aí ele diz assim: parece-me não ser justo rogar ao juiz e fazer-se absolver por meio de súplicas. É preciso esclarecê-lo e convencê-lo, né? A ideia do convencimento, né? Embora a demonstração pública da inconsistência dos argumentos de seus acusadores e embora a tranquila e reiterada declaração de inocência,
E talvez justamente por mais essas manifestações de altaneira independência de espírito, Sócrates foi condenado. Né? Vocês viram aqui, né? Embora a demonstração pública da inconsistência dos argumentos de seus acusadores. Mesmo assim, com essa inconsistência, né, da condenação dos seus acusadores, mesmo assim ele foi condenado. Isso parece evidenciar muitas coisas, né, do nosso mundo atual. Né? Vou deixar que vocês mesmos façam esse tipo de reflexão. Mesmo para uma democracia como a ateniense, ele era uma ameaça e um escândalo. Né? O Sócrates. Ele era uma ameaça e um escândalo. A encarnação para a mentalidade vulgar do escândalo filosófico que ali, mesmo em Atenas, acarretara a perseguição de Anaxágoras, né, de Clasômena, que se viu obrigado a fugir. A perseguição que foi, né, atribuída, ou que a Anaxágoras, um grande filósofo também, né? Como era de praxe, após o veredicto da condenação, Sócrates foi convidado a fixar sua pena. Meleto havia pedido para o acusado a pena de morte. Né? O Meleto pediu a pena de morte dele. Mas seria fácil para Sócrates salvar-se. Bastava propor outra penalidade. Por exemplo, pagar uma multa, como chegaram a lhe sugerir os amigos. Afinal, fora difícil obter um veredicto de culpabilidade. Havia sido condenado por uma margem de apenas 60 votos. Ou seja, eram 500 os votantes, tá, gente? Eram 500, que eram os juízes daquele tempo, tá? Eram juízes que não eram nem por votação, né? Eram escolhidos, tá? Pelos cidadãos atenienses, e são esses aí que votam, né? A partir da acusação de Meleto. Qualquer pena moderada que ele mesmo propusesse seria certamente acatada com alívio por aquela assembleia constrangida por condenar um cidadão que, apesar de suas excentricidades e de suas atitudes muitas vezes irreverentes e incômodas, apresentava aspectos de indiscutível valor. Afinal, era aquele o Sócrates que não se havia deixado corromper pelos tiranos, inimigos da democracia, e que lutara bravamente na guerra por sua cidade e por seu povo. Bastava que declarasse estar disposto a pagar algumas moedas e todos sairiam dali satisfeitos consigo mesmos por terem cumprido o dever de punir um cidadão suspeito de atividades nocivas à cidade. E mais contentes ainda, ver-se sentirem magnânimos ao permitirem que continuasse vivendo. Né? Vocês viram aqui que o Sócrates acusado, né, de corromper a juventude, e os próprios acusadores dele praticando corrupção, né? Tentando praticar a corrupção em cima do Sócrates, que ele pagasse, né, para não ser condenado. Isso parece de algumas coisas semelhantes ao que nós vemos no mundo de hoje, né? Mas Sócrates não faz concessões, olha só. A gente tem que conhecer muito Sócrates, né? Propor-se a cumprir qualquer pena, mesmo pagar uma multa, por menor que fosse, seria aceitar a culpa de que não o acusava a própria consciência. Ou seja, Sócrates foi um pensador, um filósofo, né, uma pessoa, um ser humano, que ele prezava muito pela sua consciência. A sua consciência estava dizendo que ele não tinha culpa, né? Então, ele dava muito valor a isso. Deu muito valor a isso, né? Na segunda parte da Apologia, a Defesa de Sócrates, Platão descreve o momento em que, novamente diante de seus juízes, Sócrates estabelece a pena que julgava merecer. Nem exílio, nem multa. Abre aspas. Ora, o homem, Meleto, propõe a sentença de morte. Bem, e eu, que pena vos hei de propor em troca, atenienses? Que pena vos hei, né, de propor em troca, atenienses? Aqui mereço, não é claro. Aqui mereço, não é claro. Qual será? Que sentença corporal ou pecuniária mereço? Eu que entendi de não levar uma vida quieta? Esses são os questionamentos de Sócrates. Eu que, negligenciando ou de que cuida toda a gente, riquezas, negócios, postos militares, tribunas e funções públicas, conchavos e lutas que ocorrem na política, coisas em que me considero de fato
por demais pundonoroso, é uma palavra que eu até nem conheço muito, pundonoroso, tá? Para me imiscuir sem me perder. Não me dediquei àquilo a que, se me dedicasse, haveria de ser completamente inútil para vós e para mim. Eu que me entreguei à procura de cada um de vós em particular, a fim de proporcionar-lhe o que declaro o maior dos benefícios, tentando persuadir cada um de vós a cuidar menos do que é seu do que de si próprio, para vir a ser, quanto melhor e mais sensato, menos dos interesses do povo que do próprio povo, adotado o mesmo princípio nos demais cuidados. São questionamentos assim longos, né? Naquele tempo eles tinham muito esse costume de fazer uns... E Sócrates, né? Ele vai fundo, né? Que sentença mereço por ser assim? Ou seja, ele faz uns relatos dizendo como ele é, né? Que não tem nada de maldade, não tem nada de prática de qualquer coisa como está sendo condenado. E como o Meleto propõe que ele, né, coloque a pena dele, ele está então questionando. Algo de bom, atenienses, se há de ser a sentença verdadeiramente proporcionada ao mérito, não só, mas algo de bom adequado à minha pessoa. O que é adequado a um benfeitor pobre que precisa de lazeres para vos viver exortando? Nada tão adequado a tal homem, atenienses, como ser sustentado no Pritaneu. Muito mais do que a um de vós que haja vencido nas Olimpíadas uma corrida de cavalos, de bigas ou quadrigas. Esse vos dá a impressão da felicidade? A felicidade. Ele não carece de sustento, eu careço. Se referindo ao Meleto, tá? Se, pois, cumpre que se sentenciem com justiça e em proporção ao mérito, eu proponho o sustento no Pritaneu. Né? Sócrates não deixava saída para seus juízos. Ou a pena de morte pedida por Meleto, ou se alimentado no Pritaneu, enquanto fosse vivo, como herói ou benemérito da cidade. Impossível voltar atrás, desfazer a condenação, inocentar o acusado. Entre a morte e as possíveis recompensas, os juízos ficaram sem alternativa real. Para não abrir mão de sua própria consciência, Sócrates optara pela morte. Fico então até aqui. Lembrando que aqui esse Pritaneu aqui, que era falado aqui, seria um tipo de uma recompensa, né? Mas a opção que foi da condenação de Meleto foi o que acabou prevalecendo. Então a condenação foi a pena de morte. Então o Sócrates foi condenado a beber um veneno na época, né? A pena de morte, que foi a cicuta. Então vejam vocês que o sentido, né, o significado de tudo isso, né, para o nosso mundo de hoje. Aí a gente vai vendo uma diversidade de Sócrates presente no nosso meio, no nosso mundo. Todas as pessoas que lutam por mais justiça social, né, eles acabam sendo perseguidos, acabam sendo presos, condenados. Tá? Essa é a grande verdade. A gente precisa compreender esse tipo de situação. Essa coisa dessa bondade do mundo, que as pessoas são bondosas, isso é muito conversa para boi dormir. Porque, infelizmente, não é dessa maneira. Principalmente na sociedade em que nós vivemos. Assim como o Sócrates incomodou o poder da época, né? Vocês viram aqui que eram os tiranos, né, da época. Hoje em dia, a gente sabe de muitas pessoas que incomodam também o poder. E quando você passa a incomodar o poder, você pode ter certeza. Você vai ser perseguido, tá? E olha que eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode até chegar a um ponto de mais exagero, né? Um ponto mais exagerado,
que seria a morte, o assassinato, tá? E assim por diante. Porque esses poderosos, esses tiranos, né, como foi dito aí, eles têm poder, boa parte deles tem poder, tá? E para eles partir para a eliminação daquilo que incomoda eles, não custa muito, né? Primeiramente, faz de tudo para poder derrotar, para poder rebaixar, perseguir. Quando isso não dá mais certo, parte então para o assassinato. Prisão, assassinato e assim por diante. Por hoje eu fico aqui, espero que vocês tenham compreendido, entendido, né, uma apresentação como essa. Tenham ao mesmo tempo conhecido, né, essa condenação de Sócrates e ao mesmo tempo espero que vocês tenham conseguido fazer assim uma relação de tudo isso com muitas pessoas de hoje em dia que sofrem perseguições, que são presas, que são mortas, e que a causa, quando você vai ver, não tem uma causa tão evidente porque era bandido, porque estava... Não. Era, quando você vai a fundo, você percebe que eram pessoas que estavam lutando por mais justiça, que estavam lutando por mais igualdade social, que estavam lutando por mais melhoria de condições de vida de uma classe mais sofrida, né, da nossa sociedade. Espero que vocês tenham conseguido fazer um pouco essa relação. Um grande abraço, continuem firmes aqui no canal, se inscrevendo e dando o seu joinha. Até a próxima.